Antes do intervalo, tem imagem importante. Genilson Araújo, o que é isso? Olha, um carro pegando fogo, Faxel, aqui na ponte. A gente acompanha o momento em que o pessoal da concessionária começa a combater esse incêndio que acontece na pista em direção ao Rio de Janeiro, já no final da grande curva, na chegada ao Caju. Nesse instante, o tráfego está interrompido na ponte, aqui na grande curva, em direção ao Rio de Janeiro. Tá? O pessoal aqui da Brigada de Incêndio da concessionária começa a combater as chamas. A gente percebe que na frente desse carro tem uma faixa estendida. A gente fica naquela dúvida, Faxel, se é um incidente, se pegou fogo o veículo ou se é alguma forma de protesto. Você pode observar que bem em frente do carro tem uma faixa estendida lá. A gente vai tentar enxergar direitinho com detalhes disso aí. Daqui a pouco eu estou de volta, Faxel. Pois é, Genilson, olha, tudo indica que é um protesto. Agora, se for um protesto, é ilegal. Você não pode fazer isso na ponte Rio-Niterói em lugar nenhum. Estamos de volta às 6h32. Silvana, o Globocop está sobrevoando a ponte Rio-Niterói, porque você viu, né, na passagem do intervalo, um carro foi incendiado e parece um protesto, Silvana. Pois é, vamos chamar o Genilson Araújo, gente, porque o trânsito já está caótico para quem está saindo de Niterói e São Gonçalo, né, Genilson? Exatamente, o trânsito está parado, como a gente pode observar. Olha só, Silvana, o tráfego foi interditado. Esse incidente aconteceu aqui na grande curva, na pista em direção ao Rio de Janeiro. O trânsito parado já praticamente em toda a extensão da ponte, justamente no momento de movimento intenso de tráfego pesado. E o que parece realmente é uma espécie de uma manifestação, um protesto, porque esse carro pegou fogo rapidamente e logo à frente desse carro a gente observa uma faixa estendida na pista, na faixa da direita, né? Há uma faixa com os dizeres podres poderes, trabalhador resiste. E o que acontece é o seguinte, a brigada de incêndio da concessionária chegou aqui rapidamente ao local, mas só foi o suficiente para evitar, né, que outros veículos fossem atingidos pelas chamas, porque o carro ficou completamente destruído. Mas se há algum tipo de manifestação, é uma manifestação criminosa, porque ocorre justamente numa via de tráfego pesado, intenso, sujeitando outras pessoas a riscos. E o que a gente observa é isso, olha só, o trânsito completamente parado nesse momento na ponte, o pessoal encontrando sérias dificuldades no momento de tráfego pesado, são cerca de 6h30, passa pouco das 6h30 da manhã, num momento em que o tráfego é pesado aqui na ponte. Olha só o resultado, gente. Olha, a posição ali da faixa no chão, enfim, indica claramente que isso aí foi feito para que os helicópteros da imprensa mostrassem. Enfim, agora olha só a situação, Silvana, do trânsito. Porque acontece um protesto desses aí, e tudo indica que seja, a gente está apurando ainda para ver quem exatamente fez isso, mas olha a consequência, Silvana. São centenas de pessoas que não tem nada a ver com isso, que acabam pagando. Olha a quantidade de ônibus parado, olha a quantidade de carro parado. Essa é a situação, né? Ponte Rio-Niterói. Parada no sentido Rio de Janeiro. Ela está fechada na altura da Grande Reta, o reflexo já está começando a chegar na região da Avenida do Contorno, tempo de travessia agora está em média 25 minutos, até nem está tão alto, mas a gente sabe que parou há cerca de 5, 10 minutos. O tempo ainda vai ser, na verdade parou, né? Não tem como atravessar, você vai ficar parado aí até esse trabalho terminar. E, Silvana, é importante destacar a rapidez com que as equipes da ponte chegaram ali, estão apagando incêndio. E é certo que rapidamente, assim que tudo for apagado, esse trânsito deve ser liberado pelo menos em 2 pistas ali para os carros seguirem, né? Estamos de volta às 6h32. Silvana, o Globocop está sobrevoando a ponte Rio-Niterói, porque você viu, né, na passagem do intervalo, um carro foi incendiado e parece um protesto, Silvana. Pois é, vamos chamar o Genilson Araújo, gente, porque o trânsito já está caótico para quem está saindo de Niterói e São Gonçalo, né, Genilson? Exatamente, o trânsito está parado, como a gente pode observar. Olha só, Silvana, o tráfego foi interditado. Esse incidente aconteceu aqui na grande curva, na pista em direção ao Rio de Janeiro. O trânsito parado já praticamente em toda a extensão da ponte, justamente no momento de movimento intenso de tráfego pesado. E o que parece realmente é uma espécie de uma manifestação, um protesto, porque esse carro pegou fogo rapidamente e logo à frente desse carro a gente observa uma faixa estendida na pista, na faixa da direita, né? Há uma faixa com os dizeres podres poderes, trabalhador resiste. E o que acontece é o seguinte, a brigada de incêndio da concessionária chegou aqui rapidamente ao local, mas só foi o suficiente para evitar, né, que outros veículos fossem atingidos pelas chamas, porque o carro ficou completamente destruído. Mas se há algum tipo de manifestação, é uma manifestação criminosa, porque ocorre justamente numa via de tráfego pesado, intenso, sujeitando outras pessoas a riscos. E o que a gente observa é isso.
isso, olha só, o trânsito completamente parado nesse momento na ponte, o pessoal encontrando sérias dificuldades num momento de tráfego pesado, são cerca de 6h30, passa pouco das 6h30 da manhã, num momento em que o tráfego é pesado aqui na ponte. Olha só o resultado, gente. Olha, a posição ali da faixa no chão, enfim, indica claramente que isso aí foi feito para que os helicópteros da imprensa mostrassem. Enfim, agora olha só a situação, Silvana, do trânsito. Porque acontece um protesto desses aí, e tudo indica que seja, a gente está apurando ainda para ver quem exatamente fez isso, mas olha a consequência, Silvana. São centenas de pessoas que não tem nada a ver com isso, que acabam pagando. Olha a quantidade de ônibus parado, olha a quantidade de carro parado. Essa é a situação, né? Ponte Rio-Niterói. Parada no sentido Rio de Janeiro. Ela está fechada na altura da Grande Reta, o reflexo já está começando a chegar na região da Avenida do Contorno, tempo de travessia agora está em média 25 minutos, até nem está tão alto, mas a gente sabe que parou há cerca de 5, 10 minutos. O tempo ainda vai ser, na verdade parou, né? Não tem como atravessar, você vai ficar parado aí até esse trabalho terminar. E Silvana, é importante destacar a rapidez com que as equipes da ponte chegaram ali, estão apagando incêndio. E é certo que rapidamente, assim que tudo for apagado, esse trânsito deve ser liberado pelo menos em 2 pistas ali, para os carros seguirem, né? A gente tem as imagens também, a BR-101, até a própria, olha aí. Nesse trecho da Avenida do Contorno, o motorista ainda consegue andar um pouquinho melhor. Na subida da ponte, claro que o reflexo já está começando a chegar ali na subida da ponte. Repara lá à direita do vídeo, no cantinho, que já está começando a engarrafar. Ou seja, o trânsito na ponte Rio-Niterói, a tendência é piorar a cada minuto. Tempo de travessia agora, 25 minutos para atravessar a ponte. São 6h35, ponte Rio-Niterói fechada. Vamos voltar com a imagem do Globocop. Esse é o trecho, um carro incendiado, ali na altura do vão central, na subida da Grande Reta, na verdade. E a gente vê que ali o trabalho ainda deve demorar um pouco. O que está acontecendo ali, nós estamos vendo os homens trabalhando ali, tudo indica que ainda tem um foco de incêndio no motor. No motor. Então eles estão ali tentando acabar, né, com esse fogo. Olha a imagem agora há pouco, quando estava o incêndio acontecendo com toda a força, né, Silvana? Vamos voltar a chamar o Genilson Araújo. O Genilson está acompanhando esse trabalho das equipes ali da concessionária, porque Genilson, pelo visto, ainda deve demorar um pouco para conseguir liberar a pista, né? Exatamente, Silvana. A gente percebe que os homens envolvidos nesse combate ao incêndio, a intenção deles é abrir o capô do carro, porque ainda há foco de incêndio justamente no motor, onde tem gasolina, onde tem material de fácil combustão. Então, o que acontece? A situação não está totalmente controlada. A gente percebe que no interior do carro, as chamas já destruíram completamente o veículo, é um Monza, né? A porta-malas também foi aberto, e agora a dificuldade é justamente essa, abrir o capô para extinguir os últimos focos de incêndio, né? Lembrando que o tráfego está interditado nesse momento na ponte, no sentido Niterói-Rio de Janeiro. Esse problema aconteceu aqui na Grande Curva, em direção ao Rio de Janeiro. E para facilitar o trabalho da Brigada de Incêndio, o tráfego teve que ser totalmente interrompido, mesmo porque, Silvana e Fachel, as chamas eram muito intensas, muito fortes, ainda há pouco, né? E isso acabava oferecendo risco para quem estava, nesse momento, passando ao lado desse carro em chamas. A gente percebe também que na pista em direção a Niterói, uma faixa está interditada por causa dos veículos da concessionária. Silvana e Fachel. Vamos lembrar, né, Fachel, quem está saindo agora de Niterói, de São Gonçalo, obrigatoriamente vai ter que ir de barca. Sim, não tem. Nesse momento, precisou chegar logo, esquece o carro e pega a barca. Eu vou pedir para o Globocop nos mostrar agora, fazer um passeio. Mostrar, né, um reflexo. Genilson, está nos ouvindo? Vamos seguir essa fila de carro parado para a gente entender o problema que foi causado por essas pessoas que decidiram, se for o caso, a gente está suspeitando que seja uma manifestação. Olha aí, olha a consequência, olha quem é que paga pela desordem, né? Você não consegue enxergar o fim do engarrafamento, né, Genilson? Exato, Silvana. Justamente no momento em que o tráfego é pesado na ponte, é um movimento muito grande essa hora, numa sexta-feira onde o movimento também costuma aumentar muito, muita gente se deslocando de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, tem muita gente chegando do norte fluminense à capital fluminense. E o que acontece? A situação está bem difícil, a gente não consegue, para você ter uma ideia, nós estamos aqui na Grande Curva e o congestionamento já chega pelo menos até aquele trecho ali da Ilha do Mocanguê, né? A gente percebe aqui de longe que
que a situação está bem difícil, muita gente querendo saber o que está acontecendo, muita gente não tem noção do que está acontecendo. As pessoas param, a gente percebe que algumas motos vão passando entre os carros, mas acabam ficando bloqueadas no ponto onde o pessoal da concessionária fez o bloqueio, justamente para evitar riscos às pessoas. E o incêndio, aparentemente, a gente volta aqui ao local onde o veículo foi, onde o veículo pegou fogo, a gente percebe que ainda sai fumaça do capô, mas aparentemente a situação já está mais sob controle. Agora é fazer um rescaldo, tirar rapidamente, pelo menos eles apagaram o fogo rapidamente. Em menos de 5 minutos a situação foi praticamente resolvida. Muita água na pista, né, em direção a Niterói. A gente percebe que uma faixa está interditada ao tráfego e a situação ainda está difícil mesmo, é para quem se desloca de Niterói para o Rio de Janeiro. Realmente bem complicada, quem está na ponte deve ter um pouquinho de paciência. Silvana Fachel. Vamos marcar aí direitinho para quem ligou agora, Silvana, 6 horas e 39 minutos. Há 9 minutos a ponte está fechada, fechou às 6h30 em ponto. Olha, parece pouco, Silvana, mas olha o transtorno que causa. Vou aproveitar até falar aí para os patrões. Não, os patrões aí estão esperando os empregados chegarem. Olha, dá uma folga aí no ponto, porque olha o que fizeram. Isso aí, Silvana, é a ponte Rio-Niterói. Isso é um crime federal. Se for um protesto, é um crime federal. Você não pode interromper e atrapalhar a vida de centenas e centenas e centenas de pessoas. Já são 10 quilômetros de trânsito lento por causa dessa interdição. Portanto, você que está saindo agora de Niterói e São Gonçalo, a única opção, usar as barcas. Ponte Rio-Niterói fechada há exatamente 10 minutos na altura da Grande Reta. A previsão é que as equipes ali que estão trabalhando, assim que elas conseguirem acabar com o problema ali, acabar com o fogo e com o perigo, aí deve ser liberado. A gente vai estar aqui, nós vamos mostrar. Assim que o trânsito for liberado, a gente mostra para você, mas a Silvana acabou de dizer, precisa chegar rapidamente ao Rio? Pega a barca. Tem uma informação chegando agora, Silvana, que parece que o fogo foi controlado completamente. O Genilson Araújo consegue ver, né? Pelo menos não tem mais fumaça, né, Genilson? Pois é, Silvana, não está saindo mais tanta fumaça, a gente percebe que está sendo feito aí um rescaldo. O pouco de fumaça que sai é ali do capô, justamente ali naquela parte do motor. E a gente já adianta, né, que o pessoal da ponte, da concessionária, já está liberando o tráfego para as motocicletas, tá? Para as motocicletas e para os veículos que trafegam pela faixa à esquerda junto à mureta divisória. Tá vendo? É uma forma de desafogar o trânsito, né, que ficou interrompido aí por vários minutos por causa desse incêndio aqui na Grande Curva. Lembrando que há um grande congestionamento, quem está saindo de Niterói com destino ao Rio de Janeiro deve ter um pouco de paciência, a gente volta a informar, por causa desse incêndio que aconteceu em um carro aqui na Grande Curva, um pouco antes da chegada ao Caju. O tráfego está liberado em 2 faixas, as duas faixas à direita permanecem interditadas aí, justamente para que esse veículo seja retirado. Silvana Fachel. Isso, e já são 10 quilômetros de lentidão. Vou pedir para o Globocop mostrar, então, para você que está saindo de Niterói e São Gonçalo, a situação agora é essa. Ponte Rio-Niterói, BR-101, com trânsito muito difícil agora, por causa desse carro incendiado, que tudo indica que foi um protesto, né? E a gente não sabe ainda, a gente vai confirmar. Portanto, trânsito completamente parado agora na Ponte Rio-Niterói. E aí o motorista agora sim está conseguindo aos pouquinhos andar. Bom, vamos voltar para o Radar RJ, Silvana Ramiro já está aqui, a gente vai para o Globocop. Atualizar a situação da ponte, que fechou exatamente às 6h30 da manhã. Um carro pegando fogo na altura do vão central. A gente tem uma imagem aí que preocupa muito o morador de Niterói e São Gonçalo. Muito lento o escoamento, né? Né, Genilson? E o detalhe, Silvana Fachel, são 8.000 veículos por hora na ponte nesse horário, no sentido Niterói-Rio de Janeiro. Imagine, é muito carro circulando a essa hora em direção ao Rio de Janeiro e o tráfego ficou interditado por alguns minutos aqui na Grande Curva. Esse carro ele pegou fogo na Grande Curva, já na chegada ao Caju, um pouco antes ali do terminal de contêineres, tá? E o que está acontecendo é o seguinte, a concessionária conseguiu apagar o fogo rapidamente, o tráfego já foi liberado em 3 faixas de rolamento. Já vocês estarão vendo aí o tráfego liberado em 3 faixas de rolamento, justamente para evitar que o trânsito parasse totalmente aqui na ponte. Mas uma faixa, a faixa junto à mureta lateral, ela permanece interditada ao tráfego, justamente a faixa onde o carro pegou fogo. A gente percebe ali que ele foi cercado por cones, há um operador de tráfego orientando o trânsito ali, justamente para evitar que alguém venha a bater nesse carro que pegou fogo. A gente percebe que a situação ainda está bem difícil. Essas imagens que você está vendo aí são imagens feitas mais cedo, justamente por volta das 6h30, quando o carro pegou fogo aqui na ponte em direção ao Rio. Silvana Fachel.
Pois é, você está vendo agora aí na tela, está liberada no sentido Rio. Acabou de chegar a informação aqui, Silvana, que a concessionária disse que realmente foi um protesto, confirma então o que a gente estava vendo, uma faixa estendida no chão. A gente está vendo ali, além do carro incendiado, já tem carro com problemas ali. Sim. A gente não está conseguindo entender. Genilson, esse carro aí que está à esquerda do vídeo, você consegue entender o que está acontecendo? Se é um enguiçou? Problema mecânico, ele enguiçou, aí o motorista conseguiu, né, tirar do local. Aparentemente ele vai colocar ali perto dos cones ali, mas está andando com o capô aberto, fica esquisito, fica difícil, sem falar no risco, né? Melhor parar e colocar um triângulo, né? Mais fácil, Faxião. Não pode fazer isso, ele não pode circular desse jeito. Agora, para você que está saindo de Niterói e São Gonçalo, gente, então atualizando, a concessionária já confirmou, foi um protesto, às 6h30 da manhã a Ponte Rio-Niterói foi fechada, um carro foi incendiado, já foi liberada, a gente ainda tem aí duas faixas, uma faixa, na verdade, fechada, depois o trânsito está fluindo, tempo de travessia 36 minutos, mas claro, Fachel, tem aquele reflexo. A gente separou algumas câmeras para o motorista ter uma noção, morador de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí.